O tabernáculo simbolizava a morada terrestre de Deus com os homens, assim como os utensílios eram simbologia litúrgica de culto ao nosso Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo de número 9, verso 1. Ora, também a primeira tinha a ordenança de culto divino e um santuário. O quê? Um santuário? Aí está dizendo que tudo isso aí era o quê? Culto. Então confirma que todo o tabernáculo, como os utensílios, era um culto a Deus. Ora, também a primeira tinha. Por que a primeira? Por que eu uso a linguagem primeira? Porque ia até a segunda. Tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Era um santuário terrestre. Vamos lá. O tabernáculo simbolizava a primeira aliança, que seria substituída pela segunda aliança feita por quem? A segunda aliança foi feita por quem? Sendo assim, o segundo tabernáculo é onde? Oh, maravilha! Vamos habitar, tanto nós vemos em Apocalipse. Eis aqui o tabernáculo de Deus para como? Então, é lindo, não é essa simbologia? Ela não traz algo glorioso para que nós entendamos, mas entendamos mais o que é o valor de cultuar Deus. Porque se nós não aprendermos a cultuar Deus, ficar só com a música lá do Cícero Nogueira, ele diz assim: Ele sabe pedir, Senhor Jesus, me dá, me dá, me dá. Ele quer receber, mas não quer trabalhar. Ele não visita porque lhe retém seus pés no chão. Ele está sempre ocupado, já está decidido no seu mar, mas quer receber. Nós não podemos buscar Deus só para estar recebendo. Nós temos que querer adorar a Deus. A adoração, culto a Deus, é o sentimento mais verdadeiro que pode surgir da alma, do espírito e do ser humano. Porque alcançar Deus com adoração é porque a adoração é pura. Sim ou não? Se você conseguir alcançar Deus no nosso coração, o que saiu de um pecador como você foi algo puro. Porque Deus só recebe o que é puro. Foi isso que Jesus disse: Deus te pouco me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não é qualquer adoração que incomoda o coração de Deus. Porém, se você alcançar o coração com a adoração, é porque o que sai de você foi o mais puro que pode existir. Ajuda. O tabernáculo simbolizado, tá? Vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou, vamos lá entender que tem santuário lá em cima. Porque Cristo não entrou num santuário. Isso aqui não é narrativa minha. Aqui já é o versículo bíblico. Entenda aí o que é as minhas colocações. Você que eu creio que são inteligentes para ver quais são as minhas colocações e o que é versículo bíblico aqui. Então aqui é a Bíblia falando, provando que de fato foi elaborado o estudo. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mão e figura, olha, figura do verdadeiro. Porque o que foi feito aqui era o quê? O tabernáculo que foi feito aqui era o quê? Era a figura do que é verdadeiro. O que significa que o que foi feito, elaborado por Deus, o tabernáculo, é figura do verdadeiro. O verdadeiro é onde? Nos céus. É o que o versículo está dizendo. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céus para agora comparecer por nós perante a face de quem? Agora vamos entender, mas isso não seria um trabalho do sacerdote? E os sacerdotes não são só da tribo de Levi, não é? Os sacerdotes são o quê? Da tribo de Levi. E
santuário não seria um trabalho do sumo sacerdote? E Jesus, ele não é da tribo de Judá? Por que é apurado Jesus entrando no santuário? E esse santuário que Jesus está entrando era mesmo figura do que era o sumo sacerdote que entrava no templo, que eles mesmos, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer sacrifício por ele. Anualmente eles tinham que fazer um sacrifício por ele, depois para o povo, e só para poder entrar no Santo dos Santos, não qualquer sacerdote, mas o sumo sacerdote. E por que aqui Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo que Jesus não entrou no templo figura do verdadeiro, que era o que era feito por Moisés, era a figura do que é verdadeiro, lá em cima. E Jesus entrou sendo ele da tribo de Judá. E como é que ele é o sumo sacerdote? Jesus, ele é sumo sacerdote pelo grande mistério da Bíblia. Jesus, existia o rei de Salém, ele era rei e sumo sacerdote. E a Bíblia diz que esse rei, que simbolizava a pessoa de Cristo, que era um tipo Cristo, que ele era rei e sumo sacerdote, rei de Salém, ele não tinha genealogia, ele não teve nem começo nem fim. Jesus era sumo sacerdote pela linhagem de Melquisedeque. Que lindo, né, irmãos? Que lindo! Por que Jesus tinha que ser sumo sacerdote? Porque ele tinha que fazer entrar no templo, no tabernáculo celestial perante Deus e dizer: eu fiz um sacrifício pelo povo. Então é por isso que nós estamos aqui, é porque o sacrifício de Jesus funcionou, e é por isso que somos servos do Senhor. É grandioso esse assunto, é muito grandioso. Continuamos. Hebreus capítulo 12. Nem por sangue, olha aqui, porque o sumo sacerdote ele tinha que oferecer ovelha, novilho, bodes, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Mas Jesus, como sacerdote da linhagem de Melquisedeque, ninguém encontra na Bíblia Jesus sacrificando animal nenhum para que viesse Deus perdoar o pecado do povo. Ninguém encontra em nenhum capítulo, nenhum livro da Bíblia. Na verdade, Jesus era a simbologia de ovelha que foi morto desde a fundação do mundo por nós. E esse sacrifício, todos eles simbolizavam Jesus, vamos ver na continuidade. Nem por sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio meu Deus, pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna o quê? Uma eterna redenção. O sacrifício era para que Deus redimisse. Redenção é Deus purificar o povo, perdoar o povo, os seus pecados, e proporcionar uma redenção. A redenção traz a pureza, traz o perdão, traz a santidade, nos coloca em estado de pessoas dignas de ser servos de Deus, porque pela redenção nossos pecados são perdoados, e aí nós temos paz com Deus, porque quem está em pecado não está em paz com Deus. Então, como isso acontece, que o sacrifício de Jesus, o trabalho da morte expiatória de Cristo, não ficou só na cruz do Calvário. Porque a gente vê lá a cruz do Calvário, acabou ali, não. Tem andamento no mundo espiritual, tem continuidade. Porque todos nós sabemos que Jesus, quando morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, ele não subiu logo à glória. Ele ficou 3 dias no paraíso, é claro, porque ele estava com seu corpo sepultado, e ele mesmo diz para o ladrão que realmente se converteu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é um lugar de pessoas que passaram pelo processo da morte e vão aguardar o dia do juízo, o dia do arrebatamento da igreja. E Jesus, ele ficou ali, mas Jesus não subiu logo ao trono de Deus, ele não ainda adentrou ao santuário. A Bíblia diz que Jesus passou cerca de 40 dias na terra, fazendo diversas aparições e dando as últimas instruções para os apóstolos, para quem passa em casa dele. Nós estamos fazendo dele? Se nós não estivermos fazendo dele, procure refletir que você não está fazendo nada para o homem. Você está fazendo para um Deus que é um Deus de liturgia,
Um Deus digno de culto, um Deus digno de adoração, um Deus digno de que nós venhamos como adoradores de deles, venhamos entender passo a passo, nas mínimas coisas, como melhor servir ao nosso Deus. Isso é um dever nosso. Vamos lá, assim, o tabernáculo, a arca e os utensílios têm suas particularidades de interpretação, com significados espirituais dos planos de Deus, terrenos e celestial. Então, se você pensa que sobre a nossa vida se resumir aqui, você está errado. Porque tem muitas pessoas que, alguns pregadores dizem, Deus tem um plano na sua vida. Aí nós pegamos aquela linguagem e retemos ela como se o plano de Deus fosse só terreno. Deus tem um plano com você lá em cima também. Você vai ter uma vida eterna lá em cima e vai ser extraordinário. O plano de Deus na sua vida não se resume a essa sua vida aqui, resume-se ao porvir. Hebreus 9, 23, 24. De sorte que era bem necessário, isso é a Bíblia, preste atenção, é a Bíblia. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, então confirma que sim, era figura, sim ou não, do que estava no céu, figura das coisas, deixa eu encontrar aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com um sacrifício bem melhores do que estes. O sacrifício foi o perfeito sacrifício. Nós vemos Moisés, nós vemos Abraão, nós vemos o patriarca, nós vemos Israel, que é Jacó, oferecer sacrifício a Deus. Nós vemos muitos servos fazer sacrifício a Deus, mas quem ofereceu o sacrifício perfeito, quem foi? Vamos lá? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E o sacrifício que Jesus fez perfeito, qual foi? Foi Ele mesmo se entregando à morte, e à morte de maldição, para que perdoasse os nossos pecados. Jesus, ele não foi só uma morte qualquer. Não é que Jesus é maldito, mas ele se fez maldito, porque está escrito nas Escrituras que o maldito seria aquele que fosse morto, pendurado numa cruz. Existe essa linguagem na lei. E Deus entregou Jesus à morte de cruz, e o sacrifício que ele estava fazendo ali era um sacrifício não por ele, mas era um sacrifício por mim, por você, e foi um sacrifício perfeito. Vamos lá, aqui, virando a página. Nós vamos falar sobre esse sacrifício perfeito. Sacrifício perfeito. Quem é que recorda o versículo bíblico que Jesus, na cruz do Calvário, uma exclamação muito grande e agoniante, viu? Ele praticamente gritou com voz forte, voz agoniante. Ele diz: Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer Deus meu. Isso era Jesus falando com Deus. Imagina que Jesus nunca murmurou. Isso não é uma murmuração, isso era uma dor agonizante de um sacrifício que ele fez como um filho de Deus por nós. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava mentindo?
Jesus não estava mentindo, Jesus sentiu o desamparo de Deus. Só que o desamparo de Deus era necessário. Deus não estava sendo cruel com o seu filho. Pelo contrário, o desamparo de Deus era para que ele e você estivéssemos de pé. Então, o desamparo de Deus, até aquilo que Deus faz que vai trazer cura, vai trazer milagre, vai trazer salvação. O desamparo de Deus, a pessoa de Jesus naquele momento, era o nosso resgate. Mas onde é que estava Jesus? Nós vamos ver aqui que Deus ele recebeu o sacrifício de Jesus. Vamos lá. Com 7 lâmpadas simbolizavam o cabeçal, né? O cabeçal e o candelabro. O candelabro e o cabeçal. O candelabro era do tempo da antiga aliança, é o que estava lá no tabernáculo. O cabeçal ele tinha 7, que aí pode entrar até na simbologia de número, que eu me retive a trazer, símbolos de número, mas aqui tem 7 lâmpadas. É claro que essas lâmpadas eram azeite, e esse azeite formava chama de fogo lâmpada, mas era considerado como lâmpadas. E são 7. A diferença do cabeçal, aliás, do candelabro para o cabeçal, a finalidade são as mesmas, mas existia uma diferença entre o candelabro e o cabeçal. Qual a diferença? O candelabro tinha 7 lâmpadas. O cabeçal, nós encontramos elas em Apocalipse, mencionada em Apocalipse, nas 7 igrejas da Ásia, sigo esse número 7 também. O cabeçal, ele só tem uma lâmpada. E agora? Como é que tem a mesma linguagem se o candelabro tinha 7 e o cabeçal tinha uma lâmpada só? Mas lembra que é uma lâmpada só, mas são 7 igrejas, então são 7 lâmpadas. Não é lindo? Deus não pensa em todos os detalhes? Não é grandioso, irmãos? Não é grandioso o que Deus quer passar a respeito desses detalhes mínimos? Poderia Deus mandar enviar carta só para 6 igrejas, 5 igrejas, 3 igrejas? Não, foi 7 igrejas. O cabeçal representa as igrejas, a luz que a igreja reflete. Lembre-se que Jesus ele disse que vós sois a luz do mundo. Então, vamos lá, está explicado, mas a diferença, mas os significados são o mesmo entre o cabeçal entre o candelabro e o cabeçal. Como 7 lâmpadas simbolizavam a luz de Cristo, de Jesus Cristo, e o Espírito Santo com a presença do seu fogo. Se tirar o candelabro ou o cabeçal, a igreja perde o quê? Perde o quê? A presença de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente aqui virei e tirarei do seu lugar o teu, se não te. Então é bom a gente se arrepender, meu irmão, para que Deus não tire o brilho e a luz que há em você. Porque se nós pecarmos, se não nos arrependermos, esse cabeçal que representa a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, a pureza, a santidade, no meio da igreja, se perdermos essa luz, a igreja morre. E nós, na nossa individualidade, como membro do corpo de Cristo, também morremos se nós não nos arrepender.